26, no versículo 30. Esse é um dos versículos que eu gostaria de ler nesta noite, porque eu tenho uma linha de raciocínio aqui e eu preciso dividir com você aquilo que está no meu coração. E antes de eu falar para você do que eu estou pensando, eu preciso ler esse texto aqui. E depois eu vou te falar o tema da nossa mensagem nesta noite. Mas a Bíblia fala em Êxodo capítulo 26, no versículo 30, diz assim, ó: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. A Bíblia está falando para quem isso aqui? Está falando para Moisés. Está falando para Moisés. E Deus fala para ele: faça um tabernáculo, o lugar da minha adoração, conforme eu te instruí. E se você olhar no versículo 26 todo, você vai ver Deus instruindo Moisés como ele queria. Como ele queria que o tabernáculo fosse implantado, fosse construído. E Deus dá toda a direção para Moisés. Aqui nesse capítulo, Deus dá toda a direção a Moisés. Ele diz: faça o tabernáculo conforme eu lhe instruí. Coloque isso, as medidas são essas, as madeiras são essas. Faça o tabernáculo com cortinas, faça direito, traço de fios de tecido azul. Então Deus, no monte, Deus dá toda a instrução aqui para Moisés. Ele dá o passo a passo. Quem está comigo aqui, diga pelo menos um amém. Amém. Ele dá o passo a passo, ele instrui. Você pode ler esse capítulo em casa e você vai ver Deus instruindo, falando para ele: faz isso, é dessa forma, faça desse jeito, faça 50 laços, faça isso, faça aquilo, faça 11 costinas que terão as mesmas medidas. Perceba comigo, eu quero te chamar a atenção aqui nesta noite para dizer: perceba comigo o detalhamento que Deus faz. Como Moisés, ele detalha completamente como ele quer o tabernáculo. Preencha disso, faça aquilo. E ele vai e segue, querido, toda uma instrução para Moisés. Pergunta nessa noite: vocês acreditam, você crê que Deus é detalhista? Ele gosta de detalhe. Quando ele te chama para você fazer algo para ele, ele gosta de dizer a você nos detalhes, ele gosta de mostrar a você. E nós não podemos sair na frente fazendo conforme nós estamos, diga, pensando. Porque o grande exemplo que nós temos aqui é Moisés sendo instruído, e Deus diz para ele: precisa fazer conforme, faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado. Ele diz: faça como eu lhe mostrei. Faça como eu te mostrei. Faça conforme foi detalhado para você. Deus não muda nos seus traços, querido. Deus não muda nos seus pensamentos. Ele mantém-se completamente fiel àquilo que Ele determinou para que nós possamos fazer. O que é que você quer falar com isso? Eu quero simplesmente falar para você que quando Deus traça algo para nós, nós temos que alinhar algo que Ele tem para nós conforme a sua vontade. Ou seja, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Não pode ser de outra maneira. Nós temos que fazer, nós temos que entender, querido,
entender que a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. Você acredita comigo que Moisés poderia sair na frente e fazer tudo da maneira que ele queria e pensava em fazer? Mas Deus é detalhista, Ele diz: faça conforme, faça de acordo, melhor, faça de acordo com o modelo que eu lhe apresentei. Faça dessa forma. Então a ideia que eu tenho aqui é que nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Às vezes nós queremos tomar decisões conforme a nossa vontade. Muitos dizem que querem seguir a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem que querem seguir a vontade de Deus, querem fazer a vontade de Deus, melhor dizendo, querem fazer isso. Eu concordo com o Senhor. Isso é uma boa decisão. Isso é bom. Quando nós falamos eu quero fazer, mas perceba comigo que não é tão simples assim. Quem está comigo aí nessa hora? Amém. Você percebe comigo que não é tão simples? A gente falamos, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser conforme. É uma boa decisão, sim, é uma boa decisão, mas não é tão simples assim. Quando a vontade de Deus parece estar de acordo com a nossa vontade, ok, tudo certo. Quando está batendo, amém, glória a Deus, tudo bem. Mas você está comigo nessa noite, eu não sei se você está entendendo, mas amém. Eu preciso te falar isso. Amém. Quando está batendo certinho, irmão, quando está batendo, está de acordo com a nossa vontade, amém, glória a Deus, aleluia. Amém. É ótimo assim, mas nem sempre será assim, como nós achamos, como nós queremos. Nós estamos diante, querido, quando a coisa está batendo, nós estamos diante de facilidade. Olha aqui, quando a coisa está batendo conforme a nossa vida está caminhando certinho, o rio está levando certinho, a coisa está correndo bem. Mas você imagine comigo, quando não está de acordo, não está satisfazendo o meu coração, não está batendo certinho. Sabe por que Deus adverte Moisés aqui? Diz: faça de acordo, não mude. Não mude nada, faça de acordo com o que eu quero. Porque se ele mudasse, ele ia se dar mal. Nem sempre, querido, para nossas vidas vai ser conforme a nossa vontade, aquilo que nós estamos compreendendo, que nós aceitamos com facilidade. Muitas vezes não é assim. E muitas vezes é diferente. Muitas das vezes a vontade que Deus tem não está a vontade que Deus tem não está alinhado com a nossa vontade, ou não está de acordo com a nossa vontade. E quando não está de acordo com a nossa vontade, o que é que acontece? Me incomoda. Ai. Incomoda, querido. Quando não está do jeito que nós pensamos, querendo, nos incomoda. Isso acontece sempre. Jesus, querido, é o nosso grande exemplo para nós. Jesus estava em uma situação extremamente complicada. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, versículo 39, diz o seguinte: olha que coisa. Na parte B do versículo, o Senhor faz uma oração, e ele fala ao Senhor assim: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, aleluia. A oração que Jesus faz aqui, eu percebo aqui nesse
contexto aqui que Jesus estava nesse momento extremamente angustiado, triste, porque ele teria que ir para a cruz, querido, teria que passar um momento de dores e de tristeza e de angústia e de sofrimento. Isso ele está ali com muita tristeza por pensar em desistir daquilo que ele foi comissionado, ou não. É claro que ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele, em contrapartida, o Senhor Jesus, ele vem, que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Pai. Do Pai. Jesus estava triste, angustiado, com a realidade que ele ia enfrentar, pelo sofrimento da cruz ali. Não era algo agradável para o seu corpo, e ele estava ali realmente extremamente angustiado, e a intenção dele era expor todo o seu coração diante do Pai, e foi o que ele fez. Ele se expôs diante de Deus. É o que muitas das vezes nós não fazemos, mesmo sabendo que às vezes nós pensamos assim: eu penso em chegar em um lugar e fazer isso, aquilo, não é assim? Eu não sei se você percebe. Ou até mesmo chegar no mercado, eu penso em chegar no mercado e comprar alguma coisa, quando eu vejo lá o preço da carne, eu penso no preço disso, daquilo, e a gente não consegue fazer tudo que a gente queria, e a gente não é, porque lá existe algo estabelecido lá, está estabelecido lá, e nós não queremos mudar. E se a gente pudesse, naquele momento, o gerente fazer um anúncio de promoção em todas as coisas, para nós seria ótimo. Mas deixa eu te falar que a vontade de Deus não está em promoção. Deus não faz promoção em sua palavra. Ele não faz promoção, ele não baixa preço, irmão. Ele não baixa preço, o preço é o mesmo. O preço é o mesmo. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele não fez promoção. Tudo bem, meu filho, tá bom, eu vou ficar, tá bom, tá certo, tudo bem, eu vejo que você realmente vai sofrer. E eu vou dar um jeito aqui para não. Jesus não, Deus não baixou o preço, ele manteve a mesma posição, a mesma força. Ele disse: não. Mas a vontade, querido, que eu quero dizer, não é sua e nem minha, a vontade de Deus. O que nós temos que fazer simplesmente é nos sujeitar a Deus, sujeitar aquilo que Deus tem para nós. Essa foi uma oração de quem não estava conformado totalmente. Por isso ele simplesmente colocou o seu coração diante de Deus, e ele falou com o Pai dele: se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Pai. Aleluia. Se fosse pela sua vontade humana, do seu corpo, com certeza ele ia desistir. Mas o Pai não baixou o preço hora nenhuma. Ele se manteve com o mesmo propósito. Porque a questão não era só um filho, era filhos, era uma nação, era gente, era pessoas. Você não pode ficar com esse evangelho dentro de você somente, porque Deus deu um só em resgate de muitos. A gente não pode reter isso dentro de nós, a gente não pode segurar isso para nós. O Senhor Jesus, ele faz essa oração. Essa oração ele faz, ele vai para dentro do Pai, ele confronta com a vontade de Deus, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Pai. Ele põe isso. E o que eu quero te dizer, e o que eu quero te falar é o seguinte: é que nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Como eu faço isso? Descobrindo isso. Eu preciso orar, eu preciso me sujeitar, eu preciso submeter à voz do Senhor, ao que Deus quer para nós, porque nem sempre vai agradar as nossas vidas, irmãos. Nem sempre vai ser bom todos os dias para nós. E eu aqui lembro também do que o apóstolo
apóstolo Paulo passou. Ele passou um momento que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne. Literalmente não seria um espinho na carne, seria um problema que ele tinha de enfermidade. Seria um problema que ele enfrentou o tempo todo ali. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim, e Ele porém me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais e alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. A gente entende aqui que ele tinha algo que precisava de um alívio, querido, que não estava 100%. Ele estava tocando o ministério, ele estava tocando algo, ele estava fazendo algo para Deus, mas tinha um problema que estava afligindo a sua vida, que ele chamava de espinho na carne. Ele chamava de espinho na carne, e ele andava com isso, ele ia, caminhava com ele. Existiam dores, nem tudo estava conforme o que ele queria e o que ele pensava. Você já parou para pensar nisso? Que nem todas as vezes vai ser do jeitinho que nós pensamos, da maneira que nós pensamos. Vai ter alguma coisa que vai doer em nós, vai ter alguma coisa que vai incomodar em nossas vidas, mas nem só por isso nós devemos deixar, porque tem coisas que o Senhor vai deixar simplesmente para que a gente perceba que é Ele, não nós. Sempre vai ser Deus, filho. Nunca será você, nunca será eu, sempre será o Senhor. E Ele faz essa oração também, e Ele coloca diante do Senhor, porque aquilo não estava incomodando, e Ele dizendo que estava inconformado, poderia ser melhor. Será que esses anos todos o Senhor não curou, o Senhor não tocou em algo para mudar? Por quê? Porque simplesmente precisa de algo para Deus marcar nossas vidas, querido. E não que Deus nos livre, que não seja dores, mas que seja algo que a gente possa entender rapidamente, porque hoje nós vivemos na graça do Pai. Que nós possamos ir correndo para os braços do Pai e dizer: Senhor, vem sobre mim. O que o apóstolo Paulo ele fala? Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, e é o suficiente para você. O que basta para mim e para você é a graça de Deus. Não importa como está sendo, não importa como está sendo, não importa o final. O que importa é que no final nós vamos estar juntos. Aleluia, glória a Deus. O que importa, querido, não é como está sendo. Pode ser da maneira que for. Hoje pode estar sendo assim, mas quem disse a você que vai ficar assim? A questão é alinhamento. É alinhamento com a palavra do Pai, é com aquilo que Deus tem. E todos eles mostram uma insatisfação, dizendo: Pai, está desse jeito. Há um clamor, há um choro, há uma angústia. Por que isso? Porque nem sempre a vontade de Deus será aquilo que a nossa vontade quer. Nem sempre vai bater, querido. A questão é que nós temos que pegar, estar de acordo com aquilo que a Bíblia tem para nossas vidas. Você pode estar olhando de um ponto de vista, mas Deus está olhando de vários pontos de vista. Você olha de uma maneira, mas Deus está olhando de várias maneiras, querido. E por isso eu quero dizer a você: tenha paciência, tenha tranquilidade. Não toma decisões tão rápidas assim. Tem coisas que tem que ser rápido, mas tem coisas que tem que ser orado, que tem que ser buscado, que tem que ser analisado, que tem que ser
tem que se colocar diante de Deus, tem que colocar na presença do Senhor, porque nem sempre a nossa vontade vai estar de acordo com a vontade de Deus. A questão não é a vontade de Deus, a questão é a nossa vontade. O apóstolo Paulo precisava de uma cura. O Senhor Jesus, ele disse: se for possível, me tira dessa cruz, porque ele sabe que haveria dores, haveria sofrimento, mas não era a vontade dele, era um plano maior, e talvez seja o plano maior que Deus tem para a sua vida. Amém. Nós pensamos em coisas pequenas, mas Deus pensa em coisas maiores. Nem sempre vai ser a nossa vontade. Deus olha por pontos de vistas. Você olha por ponto de vista. Deus olha diferente de você e de mim. A Bíblia fala que a bênção não acrescenta dores, querido. A bênção de Deus não acrescenta nenhum tipo de dores. Jesus é um grande exemplo para nós, não é verdade? O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós. E nos mostra, revela o seu coração, abre o seu coração para Deus. Mas nem só por isso ele foge do plano de Deus. Ele mostra o seu coração para o Pai, ele ora, e não tem nenhum problema você falar: Deus, não dá. Pai, a minha situação é desse jeito, está bastante complicado, mas você precisa dizer: não é a sua vontade, é a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa prevalecer. Esses são os maiores exemplos aqui que nós temos na Bíblia. E eles buscam soluções até para os seus problemas. Mas quantos acreditam aqui que tem coisas que Deus não tira de nós? A vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade. Isto é a única forma de Deus revelar o seu poder e nos deixar alegre, e nos deixar muito alegre, e trazer alegria para o nosso coração, e trazer algo que vai satisfazer o nosso coração. A sequência da oração de Paulo e de Jesus trouxe grandes resultados. Do grande implantador de igreja, apóstolo Paulo, do grande Salvador, Jesus Cristo. Você faz por um bem maior, querido. Nós estamos aqui hoje por um bem maior. Nós estamos aqui hoje por pessoas, por vidas. Isso aqui não é mais um culto, querido. Nós estamos aqui nessa noite pela vontade de Deus, porque Deus quer. Não é pela nossa vontade, mas porque a vontade de Deus é bem maior do que a nossa. Amém. A vontade de Deus é bem maior, e nós estamos aqui por um bem maior, por pessoas que vêm após a nós, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelos nossos netos, por famílias, por pessoas que virão, e a nossa oração é essa. Você está aqui hoje implantando igreja, movendo dessa forma, por um bem maior, por coisas maiores. Então, estamos de acordo com a vontade de Deus, é o plano maior do que o nosso plano, querido. Amém. Nós simplesmente não tomamos um banho, viemos à igreja, nos arrumamos e vimos a igreja, simplesmente não. Estamos aqui porque existe algo maior. Existem famílias que precisam ser libertas, existem vidas que precisam sair das drogas, que precisam sair do álcool, ser liberta, ser curada, pessoas, a mãe desesperada. Então você está aqui pela vontade de Deus, porque existe um plano maior. Aleluia. E por isso o Senhor Jesus disse: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que não seja como nós queremos, mas seja como o Senhor quer. A questão não se trata de nós, mas se trata dele. Glória a Deus. Quando nós estamos aqui, nós estamos tratando dele, não é nosso, não é da nossa figura, querido, não é do nosso nome, é do nome dele. A igreja do Senhor nesse dia precisa entender que não se trata
trata de nossas vidas, se trata da vida daquele que libertou, daquele que implantou a igreja, pessoas que vieram após nós, que fizeram, que oraram, que clamaram. Nós estamos aqui por algo maior, querido, e algo maior precisa se mover. A questão nessa noite é que nós devemos sermos submissos à vontade do Pai. Devemos ser submissos à vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade, e isso vai trazer contrariedade, isso vai trazer em algum momento contrariedade. Em algum momento nós não queríamos fazer, não queríamos até vir na igreja, não queríamos estar aqui, e é contrário à nossa vontade, porque a vontade nossa é diferente da vontade de Deus. Nem sempre nós queremos, irmão, fazer algo para Deus, arrumar uma mesa como essa. Não é como você não faz isso você faz isso por algo maior pelo reino, pelo Senhor, pela vontade de Deus, porque pessoas precisam ser ministradas, e fazemos por um bem maior, que às vezes é contrário à vontade de Deus. Podemos sim até orar como Jesus orou, podemos orar como Ele orou, falar como Ele orou, mas abrir o nosso coração para Ele, falar como está o nosso coração, falar como está o nosso sentimento, mas a questão é uma só, é renúncia, é renunciar à nossa própria vontade para obedecer à vontade de Deus, que foi designada a nós, que foi colocada para nós. Não se trata da sua vontade, nem da minha vontade, se trata da vontade de Deus. Pela nossa vontade nós estaremos em casa, fazendo alguma coisa, ou com outras pessoas, ou assistindo um jogo de futebol, fazendo alguma coisa nessa vida, mas a nossa vontade precisa ser alinhada ou estar de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ter uma consciência, querido, avaliar as nossas vidas. Temos que avaliar as nossas vidas, ver se está alinhada com o Pai, ver se está de acordo com o Pai, e Ele vai lembrar a você, como Ele lembrou a Moisés, precisa estar de acordo. Isso Ele falou lá no Velho Testamento, no tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. O que nós temos que descobrir, querido, a vontade de Deus. Jesus já falava: não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Pai, seja a vontade de Deus na minha vida. Essa consciência nós precisamos ter, querido. Precisamos ter uma consciência de buscar de Deus, de pedir resposta do alto. Precisamos pedir resposta do alto. Amém? Amém. Precisamos pedir resposta. Senhor, revela a mim a sua palavra, fala comigo, Pai. Eu empresto meus ouvidos a Ti. Irmão, às vezes somos extremamente precipitados em tudo, até no falar. No falar é o que nós mais somos. Somos precipitados, as decisões querem ser rápidas, e não pode ser assim, querido. Você e eu servimos ao Senhor. Temos que parar em algum momento e pelo menos consultar ao Pai e dizer: Senhor, é a hora, é o momento, é esse tempo. E por isso o Senhor trata essas coisas e nos leva a uma renúncia, irmão. A vontade de Deus é boa? É claro que é. A vontade de Deus é boa. E nós já vimos isso aqui hoje, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A gente já viu aqui hoje. 2 Coríntios 12, a parte B do versículo, tem no final.
finalzinho. A vontade de Deus é boa, é gloriosa, é poderosa. Ele nos dá força quando nós somos fracos. A vontade de Deus é que nós possamos entender que Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é fiel. Deus não fará nada para prejudicar você. Ele não fará nada para desestruturar a sua vida. Ele não fará nada que vai tirar você da rota. Porque a palavra de Deus nos fala simplesmente que Ele tem poder. Ele é poderoso. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, por aí fala que no final do versículo a palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Você acha que Deus ele tem alguma coisa diferente para você? Você acha que um pai ele vai fazer algo pior para os seus filhos? É claro que não. É claro que Deus não vai fazer algo pior pelos seus filhos. Ele sempre vai fazer o melhor para os seus filhos. Eu quero dizer que Deus tem o melhor para você. Eu quero dizer que a vontade de Deus é a melhor opção para você. E em algum momento da nossa vida nós temos que renunciar à nossa própria vontade e facilitar a vontade de Deus em nós. Não se trata do nosso pensamento, do que nós queremos, querido. Temos que simplesmente olhar para os grandes homens que renunciou a si Deus. Você acha que foi o que Moisés fez? Fez conforme a sua vontade. Abraão leva o seu filho Isaque em obediência, contra a sua vontade, contrariado contra si mesmo, mas ele leva o seu único filho lá para o sacrifício, e com certeza ele vai extremamente contrariado, com o coração fechado, mas em obediência ele vai até o sacrifício. Ele vai em obediência. Deixa eu te falar, muitas vezes você vai ter que fazer algo para Deus, mesmo contrariado, mesmo sem querer, mesmo sem vontade alguma, mas você deve ir ao lugar de sacrifício, adorar o Pai, atender o chamado, atender a vontade de Deus, porque se trata da vontade dEle, não da minha vontade, que a minha vontade precisa estar de acordo com a vontade dEle. É muito fácil nós fazermos as nossas próprias vontades. Sabe quando você quer comer uma coisa bem gostosa que você quer comer, já tem dias que você não come, e você diz, hoje eu vou comer, você está tratando de você, querido. Mas sabe quando você tem que olhar na hora de relógio e buscar Deus, você tem que jejuar, você tem que pagar o preço, você tem que fazer visita, isso contraria você. Quando se trata de você cuidar de uma alma, isso nem sempre está conosco. Isso às vezes, sacrificar o nosso tempo para dar o tempo a alguém, é contrário à nossa vontade, porque a nossa vontade é chegar cansado e não querer saber de ouvir ninguém. Isso é contra a sua vontade, é contra a minha vontade, mas nós temos que entender que a vontade de Deus vale a pena. Devemos ir com alegria, sem ressentimento, compreendendo, querido. Paulo entendeu. Ele disse, esse espinho na carne. Algumas pessoas acham que ele tinha um problema nos olhos, mas vamos ficar que ele tinha um problema de saúde. Mas ele compreendeu, querido, que existia algo que era a prioridade maior, que era submeter a vontade de Deus, abrir o seu coração à perfeita vontade do Senhor, a perfeita vontade, porque ele sabia, mais do que a minha vontade, existe uma vontade muito maior, que é boa, que é perfeita e que é agradável, mais do que a minha, mais do que eu comer algo gostoso, mais do que o meu descanso
hoje não é um dia de trabalho, mais do que a minha própria vida, existe algo muito melhor, que é a boa, perfeita e vontade de Deus. Isso me deve satisfazer o meu Pai que me criou. Tenha calma que Ele vai colocar você nos momentos bons também, mas tem momento que Ele precisa de nós, e é nesse momento que nós não podemos abrir mão daquilo que Ele tem para nossas vidas. Quem está comigo aqui, diga pelo menos um amém. Amém. Glória a Deus. Que eu e você possamos ser como um desses homens, como o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, como Abraão, que levou seu filho Isaac. Que nós possamos realmente estar de acordo com a vontade de Deus, compreendendo a palavra do Senhor, compreendendo com profundidade. Se tivermos de andarmos um pouco mais, nós vamos andar. Se tivermos de esperarmos um pouco mais, espera um pouco mais. Se tivermos de ficar um pouco mais, nós vamos ficar. Mas a questão é nós decidirmos se existe um bem maior que nós devemos fazer, é servir a Deus, é estar na presença do Pai, é estar nele. Estar nele é o melhor lugar, querido. Estar em Deus é o melhor lugar, porque nós precisamos dizer: Deus tem algo comigo, Deus me escolheu para algo, e eu preciso fazer o que Ele determinou para que eu possa fazer. Sacrificar a mim mesmo, querido, a minha vontade. É claro que nós estamos em um outro tempo, em um século bem diferente. Não, nós não estamos falando de você abandonar a sua vida, a sua rotina de vida, mas naquilo que a gente podemos fazer, nós devemos fazer para Deus. Oração, querido. Nossa vida com Deus, das vezes você não queira, mas o seu devocional é importante você fazer. Você e Deus, o seu devocional, a sua vida com Deus é importante. E às vezes nós queremos acordar como todo mundo nesse mundo acorda. Sinal da cruz. Eu estou criticando aqui, porque o sinal da cruz é prático, querido. É prático. Mas a questão aqui é você dobrar o seu joelho e ter comunhão com Deus. É ter uma vida com Deus. É poder ser um cooperador do reino de Deus. É poder cooperar no reino de Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu esforço, com a dedicação em algo, em um trabalho que você faz para o reino. E nem sempre vai ser bom para nós, mas nós vamos ter que sacrificar alguma coisa para servir ao Senhor, porque tudo nas nossas vidas tem que estar de acordo com a vontade de Deus. É bom para nós, mas alguns de nós precisamos sair do lugar de comodidade para vir para o centro da vontade de Deus, porque o lugar cômodo, querido, é fácil nós ficarmos lá, mas no lugar do desafio, no lugar de confronto, de dores, é mais difícil. Que nós possamos vir para um lugar de desafio, querido, o lugar de busca ao Pai, o lugar onde nós vamos render a nossa vida a Ele, vamos render o nosso coração, que a palavra de Deus possa entrar nas nossas vidas de verdade, irmão. Que a palavra de Deus possa ser como uma espada que vai alcançar as nossas vidas e vai haver uma transformação poderosa em nossas vidas, vai haver uma mudança extraordinária em nossas vidas. 2024 é um ano de fato diferente e nós precisamos de fato posicionar as nossas vidas para que portas se abram nas nossas vidas. E fazer a vontade de Deus é uma. Fazer a vontade de Deus é uma. Que nós possamos entender que é tempo de nós fazermos a vontade do Pai. Que nós possamos ficar de pé nessa hora. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família e possa te fazer grandioso em Deus, em nome de Jesus.